Olá, eu sou a Renata Almeida, eu sou psicóloga com foco em orientação profissional e também fundadora da Rethink.people, que conecta pessoas e empresas ao futuro do trabalho. Também sou mestranda em administração pela Univale e bolsista pela CAPES. E eu sou a Aline Barbosa, especialista em finanças com mais de 10 anos de experiência ajudando pessoas e empresas a conquistarem os seus sonhos. Sou a mãe do Lorenzo, esposa do Ricardo e trabalho no mercado financeiro internacional. E agora com um novo projeto de educadora financeira para famílias. E esse é o podcast Viradas. O Viradas é um podcast sobre coragem, mudança e recomeços. Aqui a gente encontra histórias reais de quem decidiu transformar a própria carreira, a relação com o dinheiro ou os dois. São conversas sinceras, cheias de aprendizado, tropeços, surpresas e inspiração. Aqui, a cada episódio, você vai encontrar história de vida e trabalho, dicas sobre finanças e escolhas conscientes e também reflexões sobre propósito, planejamento e identidade. E aí, para falar hoje, na verdade, a gente vai trazer convidados, porém a gente entende que tem alguns assuntos que é importante trazer para vocês primeiro, tá? E o que a gente vai começar falando é justamente sobre como investir na carreira. Não sei se você já parou para pensar em como é que se investe na carreira, afinal de contas, né? Porque se a gente estivesse numa empresa, a gente falaria, né, de como investir o dinheiro. O dinheiro eu coloco na poupança, eu coloco numa aplicação CDB, invisto em ações, compro alguma coisa no ativo. E a carreira? O que a gente faz? Como que a gente investe nisso? Então a gente tem uma teoria super bacana, então já começo invertendo aqui, não deixo para o final a teoria, trago logo aqui no começo como pauta dessa nossa conversa hoje, que é uma teoria de Hixon e Arthur, de 2001, e que fala da gente ter 3 caixinhas aonde investir a nossa carreira. A primeira caixinha é o know why, é o saber o porquê. Sabe propósito? É alguma coisa nesse sentido. E aí eu pergunto para vocês, né? O que te faz, né, acordar todo dia e ir trabalhar? Ou melhor, né? O que você termina o dia e fala, nossa, hoje o dia foi muito legal, né? Ou eu fiz um trabalho que eu nem percebi que estava fazendo, né? Que é quando você está em flow. Você já tem essa clareza do que te faz? Qual é o teu gatilho para sentir prazer, para gostar de fazer o teu trabalho? Porque carreira, ela acaba assim sendo a consequência dos desdobramentos dos trabalhos que a gente tem ao longo da nossa vida, tá? Tem a segunda caixinha aí que a gente fala de como investir a nossa carreira, que é o know-how, que eu acho que essa talvez seja a mais conhecida, né, Li? O conhecimento, são as competências propriamente dito, né? O expertise, é saber como fazer as coisas. E a gente até tem o know-how de soft skills, os hard skills, né? O hard skill, né? Talvez usar alguma ferramenta um pouco mais específica, uma competência técnica um pouco mais específica. E o soft skill, que inclusive, fica a dica aqui, são os skills mais importantes, as competências mais importantes para o futuro do trabalho, para você conseguir garantir que você tenha adaptabilidade para as novas profissões que estão surgindo com a tecnologia aí nesse pano de fundo. Né? E eu acho que é o que a gente acaba buscando aí, conhecimento por treinamentos, por uma formação, uma faculdade, uma pós-graduação, né? Mas quem está trabalhando no mercado tradicional, por exemplo, né? Numa empresa como CLT ou o que seja, acaba tendo muita promoção aí, vendo a promoção de treinamentos dentro da empresa. Mas lembra, se você só aprendeu e não sabe aplicar, será que você aprendeu mesmo? E por último, das caixinhas de investimento é o know-how, ou que a gente também chama de networking, né? Eu acho que esse talvez seja o mais curioso de todos para mim, eu acho que o mais interessante, porque a gente precisa... algumas pessoas, elas têm receio do networking muito com um viés aí de interesse, né? Mas eu acho que, na verdade, quando a gente fala de networking, a gente precisa ser muito intencional em se conectar com as pessoas, né? Então, uma coisa legal, muito bacana, que a gente traz até como exemplo, né? A Aline e eu, a gente se conheceu em uma rede de networking, que é uma associação,
que a gente fez trabalho voluntário, então não precisa ter nada em troca para você se inserir num ambiente em que você conheça novas pessoas. E eu acho que talvez a gente até veja um pouco na tua experiência, né, Aline, de como você, a partir do momento em que você vem para o mercado financeiro, o quanto isso fica ainda mais aguçado e te traz uma pauta do planejamento da família, né, o planejamento financeiro da família. Então, todas essas três formas de você investir na carreira, elas estão super relacionadas e que acaba sendo importante a gente ser intencional para conseguir ter esse investimento frutífero, não só para o hoje, mas a longo prazo. Legal, Rê, trazer esses pilares, esse conceito, né? Pensar em investir na carreira é como, vamos nesses três, olhando para esses três pilares, né? É como você investisse em ativos, né? Então, ativos de investimentos no qual você não pode negligenciar, porque se você não domina o conhecimento desses ativos, você pode estar perdendo dinheiro na mesa. E quando a gente olha para o why, né, o porquê que eu faço isso, né, por qual motivo eu faço isso, e aí tem que ter um propósito, né, e às vezes tem gente que pensa, eu faço isso porque eu tenho contas para pagar no final do mês, ok? De qualquer forma, se você negligenciar suas contas, você terá um problema no futuro, né? Quando você olha para a questão do know-how, né, então o teu investimento, que é o teu tempo, que é a tua dedicação, para se capacitar, para poder buscar novos conhecimentos, também tem uma questão de investimento, porque quando você está se capacitando, você também está buscando uma forma de ganhar mais, né? E quando a gente fala, olha, a importância do know-how, né, que é exatamente o network, que é exatamente tu estar conectada com pessoas no qual aquelas te ajudam na jornada dessas tuas escolhas. E isso vem também muito da gente, né, Rê? A gente se conheceu num formato de network e hoje a gente faz um trabalho junto, que é esse nosso podcast e várias outras coisas que a gente já trocou ideias juntos, né? Então, quanto é importante a gente investir olhando para esses três pilares, né? Então, quando a gente se conhece o nosso propósito, sabe o porquê a gente está fazendo aquilo. E quando a gente busca o conhecimento e tem relacionamento, a carreira ela tem uma prosperidade. Então, é igual uma carteira de investimento. Quando a gente conhece os ativos que a gente está investindo, né? Quando a gente busca esse conhecimento, ou se a gente não tem esse conhecimento, mas a gente busca pessoas para nos ajudar numa mentoria ou até mesmo um assessor de investimento, enfim, a gente sabe que a gente está conseguindo alavancar de alguma forma no sentido financeiro. E não é diferente também na carreira. A gente sempre vai precisar de um par, a gente sempre vai precisar de alguém, né? Sozinho é bom, mas junto, né, com mais pessoas é melhor, a gente chega mais longe, né? Então, a gente chega mais rápido sozinho, mas a gente chega mais longe quando a gente tem pessoas. Então, achei, assim, a teoria muito legal e tem muita conexão mesmo com as finanças. Quando a gente pensa em investimento de carreira, a gente tem que pensar como o investimento de patrimônio, né? Então, assim, quando você guarda dinheiro, você guarda para investir em algo, em algum patrimônio. Mas eu não tenho... Quando as pessoas às vezes falam assim, mas investimento, nem sempre investimento, todo mundo... A maioria tem um olhar para a bolsa de valores, né? Então, você às vezes investe e nem percebe que já investe. Então, quando você faz uma poupança programada, você já está investindo, né? Quem não tem muito conhecimento nas finanças acaba investindo na poupança, mas já está guardando o seu dinheiro, né? Quando você está pagando um financiamento que é da sua casa, embora tem muitos que falam assim, você não deveria fazer o financiamento da sua casa, deveria alugar. Eu acho que é uma decisão de cada família, do que ela pensa com relação ao que ela quer para o futuro dela. Se cabe no orçamento dela e ela consegue, às vezes, trazer para o futuro aquela prestação, talvez valesse a pena realmente ela ter um patrimônio dela. Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem o hábito de guardar, porque seria muito melhor guardar, investir essa prestação num fundo de investimento, claro, e depois comprar sua casa própria. Mas, enfim, nós não temos esse hábito. Então, o que a gente faz? A gente compra a casa própria. De qualquer forma, já está crescendo o seu patrimônio naquele momento.
né? Então, assim, a carreira não é diferente. Quando você traz para a teoria que você sabe o seu propósito, né? Quando você traz para a teoria que você sabe o que você está fazendo, como você está se capacitando, como você está desenvolvendo ou novas habilidades ou melhorando aquelas habilidades que você já tem. A gente falou muito sobre isso no nosso outro podcast, que é transição de carreira. E muita gente pensa assim, transição de carreira, eu vou sair do CLT e vou empreender. Nem sempre é isso. A transição de carreira, ela pode ser, eu estou numa empresa, vou sair para uma outra empresa, eu estou numa pequena empresa, vou para uma multinacional, já está fazendo uma transição diferenciada. Então, você já tem um novo comportamento e provavelmente umas novas exigências que são diferentes da que você trabalhava anterior. Quando você sai de um analista para ser um gestor, um coordenador, um líder de equipe, você também está fazendo essa transição. Então, para isso, você vai ter que ter tempo, energia e recursos, que é de conhecimento, para poder adquirir essa nova oportunidade. E quando você tem tempo para conhecer pessoas, para fazer network, para criar relacionamentos, você vai mais longe, porque as pessoas tendem uma a ajudar as outras, né? Alguns vão dizer, eu acho que não é muito por aí, mas se você tá com a pessoa certa e no lugar certo e preparado para as oportunidades, você consegue prosperar de uma forma muito mais fácil, usando inclusive esses 3 pilares. Eu acho que é bem isso, né? E até que eu deixaria de dica, né? Enquanto investir no know-how, em fazer esse networking, né? Eu acho que o que eu diria primeiro, seja intencional no que você constrói de relacionamentos. E aí, até dando um exemplo, na minha última experiência profissional, que eu fiquei 5 anos na mesma empresa, trabalhando 100% remoto, e até recentemente eu fiz a minha mensagem de despedida no LinkedIn, e teve direito a choro, porque eu construí relações, né, mesmo numa empresa em que eu trabalhei 100% remoto. E por que isso aconteceu? Porque eu sempre fui muito intencional. Então, todas as minhas reuniões, nos primeiros 5 minutos, eu fazia questão de fazer aquele papo furado. Mas que no final das contas, é aí que você começa a conhecer de verdade as pessoas, né? Eu tentava também toda sexta-feira tirar uma meia horinha do meu dia para jogar a conversa fora, tomar um cafezinho com pessoas que não necessariamente estavam relacionadas nos projetos que eu estava trabalhando naquele momento. Isso também te ajuda a se conectar um pouco mais com as pessoas. Além disso, participe de redes, né? E redes podem ser associações, clubes. Nós duas, é o que você falou, nós duas nos conhecemos em uma associação, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Rotary Club, Lions ou qualquer um semelhante. Então, mesmo os seus vizinhos, né, construa essas relações, né, e intencionalmente deixe as pessoas saberem o que você faz, porque aí tem também uma questão da tua reputação, né? Quando você constrói o networking de forma genuína, né, o quanto você também não utiliza esse momento e esse espaço que você está criando de confiança para construir a sua reputação, né? Então, contar o que você faz, contar quais são as conquistas que você tem, ajudam, né, em uma necessidade. E aí uma necessidade porque quer ou porque precisa, né? Então, em casos de transição de carreira, às vezes a transição de carreira pega a gente de surpresa, às vezes você consegue ser mais intencional e estratégico. Não sei necessariamente se estratégico é a palavra, mas no momento de fazer esse movimento, quando você for ativar o seu networking, ele sai de um viés de interesse para um viés de um pedido de ajuda para uma pessoa que me conhece e me conhece bem. E que vai te indicar, né? Porque conhece o teu trabalho, a tua índole e acaba te indicando também, né? E se não for para uma vaga de CLT, até para ser o teu cliente. Então, essa questão do network, o meu esposo, ele é da área comercial e ele sempre fala, né? Sente outras mesas e faça relacionamento antes de fazer o seu cliente.
E eu acho isso muito bacana, porque ele realmente é o cara do comercial, mas ele é mais o cara do relacionamento do que do comercial. Na verdade, o cliente nosso sempre vem por meio de um relacionamento. Todos os nossos clientes acabam sendo nossos amigos. Ou seja, primeiro eles são nossos amigos e se tornam nossos clientes. Isso a gente vê o quanto realmente dá resultado. Eu queria trazer aqui um pouquinho, né? Por que é tão importante o Know Why, né? Porque o propósito, ele dá direção. Então, assim, é aquilo, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, né? É Alice no País das Maravilhas. Mas, na verdade, na vida real não dá. A gente tem que ter uma direção, né? Porque senão a sua energia, ela vai ser gasta à toa. Então, eu tenho alguns clientes meus que, quando eles chegam para mim e falam: eu preciso resolver a minha vida financeira. E aí, eu falo: vamos iniciar pelo princípio do objetivo. O que você quer com esse encontro meu e seu? Eu quero, sei lá, eu quero resolver minha vida financeira. Tá, e de que forma você quer resolver essa vida financeira? Não sei. E aí eu pergunto a minha perguntinha-chave, assim, qual o objetivo de você realmente organizar a sua vida financeira? E aí, a pessoa até demora um pouco para responder. Por quê? Responder o que a gente tem um objetivo claro é fácil. Agora, responder o que a gente tem um objetivo, assim, não sei para onde eu vou, é mais difícil. Então, assim, o porquê, ele equivale a ter uma meta financeira. Então, assim, por que eu faço isso? E por que eu escolhi neste formato fazer isto, né? E não é diferente da meta financeira. A gente tem que ter um objetivo pelo que eu não vou sair neste fim de semana. Tá, qual o objetivo que tu não vai sair no fim de semana? Eu estou economizando para comprar, sei lá, trocar de carro. Você vai fazer algumas escolhas, alguns esforços, e esse esforço vai chegar ao seu objetivo, que é comprar o carro. Então, você tem um objetivo, cria as metas e chega à conclusão daquilo. Então, eu acho que esses pilares que tu trouxe, eu achei muito legal, porque, assim, a gente entender o porquê é sensacional. Então, o porquê, como e quando a gente vai fazer isso, de que forma a gente vai fazer isso, né? Eu acho que traz evolução para nossa vida, carreira e vida financeira também. Que até o que a gente já falou no nosso episódio de introdução é de que não dá para a gente falar sobre a carreira sem falar sobre finanças, porque afinal de contas, o trabalho, que sim, faz parte da nossa identidade, mas ele não deixa de ser uma troca comercial, né? Então, é o seu tempo, o seu conhecimento que você está, né? Que você tem em troca financeira. E aí, num processo de transição, por exemplo, o quanto fica muito mais difícil se você tem o seu tempo para a transição, para esse novo aprendizado, muito mais contado. Né? Se você tem um respiro financeiro, você não se preocupa tanto e consegue fazer o que você de fato precisa fazer. Na prática, né, assim, como a gente pode, pensando nesses 3 pilares, assim, como isso a gente pode colocar na prática? Então, assim, levando para o lado do investimento, né? É como diversificar uma carteira. Você não pode colocar 100% dos seus investimentos alocar eles em um único, em uma ação, ou uma renda fixa, ou só na renda variável, ou, enfim, ou só na poupança, né? Você vai fazer uma diversificação. Na verdade, você vai fazer aquilo que é o seu perfil e qual é o seu objetivo final. Mas, na teoria e também na prática, o interessante é você diversificar, porque às vezes está perdendo aqui, pode ganhar aqui e você ainda consegue remanejar do outro lado. Então, por isso essa diversificação. E na carreira não é diferente, Rê. Então, por isso esses 3 pilares faz muito sentido, porque você constantemente vai se perguntar o porquê eu tô fazendo isso, e tudo bem se você mudar no meio do caminho, né? E daí por isso que vem as transições de carreira, né? E você sabe como você vai fazer isso, que é buscar constantemente, né, o conhecimento, talvez novas habilidades. E aqui eu vou contar uma história que é bem pessoal e daí se encaixa na prática mesmo. Então, eu sou administradora de formação, especialista em finanças, mas eu sempre tive o olhar para o mercado financeiro, sempre. Na ocasião, eu trabalhei 20 anos numa empresa que era da área da saúde e fui administradora dessa empresa. Quando eu decidi sair da empresa, que eu dei o meu 1 ano de aviso, nesse 1 ano, como eu ia para o mercado financeiro e internacional, o que eu precisei fazer? Estudar.
Eu precisei buscar conhecimento. Eu já tinha um certo conhecimento, mas eu precisei me aprofundar daquilo, porque eu ia sentar em outras mesas. E eu ia conversar com outras pessoas que já sabiam, já estavam fazendo aquilo há muitos anos. Então, claro, eu vim puxada pelo meu esposo, né, que já tinha o conhecimento de mercado, mas esse relacionamento que ele construiu me ajudou também a buscar esses novos conhecimentos. E foi muito bacana. Então, olha só, eu levei 1 ano para fazer algo que hoje eu estou fazendo já há mais de 4 anos, mas eu estudei antes, né? Então, olha o quanto é importante. Eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria sempre ir para o mercado financeiro, né? Consequentemente, eu fui para o mercado financeiro ainda como empreendedora, então, né, eu não sou CLT, então ainda foi melhor do que eu imaginava, e nesse período eu precisei aprender. E como eu sempre busquei relacionamento, por exemplo, não saí da área de gestão de pessoas, estou sempre com um pezinho lá na BRH, né, Rê? A Rê, minha amiga da área de gestão de pessoas, está aqui comigo, mas eu estou conectada em várias redes. Então, acho que vem muito de encontro que o investimento que você faz na sua carreira, ele traz uma grande possibilidade de prosperidade futura. Isso é fato. Se tu olhar, Renata, assim, ó, é para quando tu era estagiária, estava na faculdade, para hoje, você já formada, especialista na área, né? Mestranda agora em administração, minha colega agora, eu não sou mestre, né? Mas sou da área de sou administradora, né? De profissão. A evolução que a gente dá, não só no desenvolvimento, né? Mas a evolução que a gente dá também no nosso financeiro é perceptível. Por quê? Porque é investimento na carreira. Te ouvindo falar me faz pensar muito, né? E aí muito em linhas gerais, como a própria Aline tem falado, né? Cada pessoa tem um apetite a risco diferente, tem metas diferentes, né? E possibilidades diferentes. Mas em linhas gerais, você precisa ter aí uma parte do teu dinheiro reservado como reserva de emergência, que aí é um X tempo de sustentabilidade. Você precisa ter outros X, né, outra caixinha aí, né, de dinheiro investido, por exemplo, para comprar uma casa, ou para trocar um carro, ou até mesmo para se aposentar, né? E aí pensando de que todas essas metas, elas podem coexistir, né? Então, todas essas formas de investir, elas podem coexistir, né? E até em algumas a mais curto prazo, né? Então, eu quero trocar meu carro no ano que vem, então, né, já posso juntar o dinheiro para trocar o meu carro e por uma questão de estratégia minha, eu posso financiar ou não este valor, né? Mas é uma decisão minha, porque eu já tenho um recurso e aí é uma outra questão. Ou eu posso investir em ações pensando muito lá no futuro, não quero pensar em mexer naquele dinheiro num curto prazo. Agora, quando a gente fala da carreira, né, e principalmente nos movimentos de transição de carreira, eu fiquei fazendo essa analogia, né, de que a minha reserva de emergência é, de repente, aquele trabalho que eu tô de saco cheio, que eu não aguento mais, né, porque eu quero experimentar e saber, né, e fazer coisas novas. Mas você não necessariamente precisa abandonar um para abraçar o outro, né? Então, como que você pode fazer planos paralelos e atuação paralela, e contando um pouco da minha história, né, do quanto que eu tenho a minha consultoria já desde 2018, né? Então, aqui já faz 7 anos que eu tenho a minha consultoria. Mesmo nesses últimos 5 anos que eu estava trabalhando como CLT, ela não ficou parada, a minha consultoria. Eu tive sempre um ou outro projeto, seja de mentoria ou seja de consultoria técnica para aplicação, né, de algum projeto. E mais, nesta experiência, né, nesses últimos 5 anos, eu inclusive tive uma transição de carreira dentro da empresa, em que eu saí do RH e fui para a gestão de projetos e desenho de modelo de operação, né? Então, como que esses investimentos todos, esse olhar inclusive para a carreira, também não podem ter o curto, médio e o longo prazo, mas que precisam coexistir, né? A gente não precisa esperar uma porta se fechar para outra porta se abrir, né? Os novos começos, eles são sim, né, o fim de outros novos começos. Mas isso não significa que eles não puderam coexistir em algum momento. Isso é bem bacana de trazer, porque assim, quais são os erros mais comuns aplicados, né, nessa questão da carreira? Então, o primeiro ponto que eu vejo é focar apenas no curto prazo. Então, por exemplo, tem gente que trabalha
pega o seu salário e usa ele e gasta todo ele sem fazer a sua reserva de emergência. Mas, Aline, o que é reserva de emergência, né? Então, o cara lá ganha R$2.000, tem que pagar aluguel, sustentar a família, como é que vai fazer reserva de emergência, né? E daí tem alguns pontos. Se eu faço um determinado trabalho, que trabalho 8 horas por dia, e esse salário ele é insuficiente para pagar os meus custos, que não deveria, porque eu penso que a gente tem que talvez morar numa casa menor, mais barato, talvez fazer um mercado mais enxuto, talvez não ter carro, ter uma moto. A gente tem que fazer algumas escolhas para que no longo prazo eu consiga conquistar as outras, né? Mas a gente também pode aumentar esta renda, porque normalmente se olha só vamos olhar para as despesas e diminuir o que a gente tem de despesa, mas assim, olhando para o lado do know-how, né? O que você tem de talento que você poderia usá-lo para ganhar uma renda extra. E daí, com essa renda extra, aumentar a possibilidade de você fazer o seu fundo de emergência, né? E o que seria esse fundo de emergência? Pelo menos, o indicado é você ter 12 meses do seu salário para ficar feliz. Mas você pode começar a ter o seu primeiro, depois o segundo e o terceiro, pelo menos os 6. O que a gente está muito acostumado é que, principalmente o pessoal que trabalha no CLT e é um nível mais operacional, é que vai ter o seu seguro-desemprego. E nada mais é que o seguro-desemprego, ele seria nada mais do que o seu fundo de emergência, só que não é você quem faz é o governo. Então, esse fundo de emergência, se você guarda ele, você até pode depois somar com o que você vai ter e você pode, nesse período de 6 meses, receber no seu seguro, nem sei quanto se é 6, 5 meses que recebe, mas vamos colocar que é 5 meses que receba. Imagina você quase meio ano tendo a possibilidade de ter uma renda dupla, porque você organizou a sua reserva de emergência e você poder investir na sua carreira para quando se lançar novamente no mercado, você conseguir ter um salário melhor, mais atrativo e conseguir respirar também, fazer novas reservas de emergência. A gente sempre tem que pensar assim, né? Todo investimento que a gente faz, ele é de risco. Mas se a gente não faz nada, é pior. Então, a gente tem que fazer algum investimento na nossa vida. Se eu trabalho e só pago as contas, eu tô igual a corrida de ratos, né? Sempre no mesmo lugar, não saindo dela. E a culpa não é da empresa, a culpa não é do governo, a culpa não é da economia, a culpa é do que eu decido, né? Qual é o meu propósito? E daí, qual é? Né, que é o no why, né? Por que eu estou fazendo esse tipo de trabalho se ele não está me sustentando? Então, por que eu escolhi fazer isso? E isso que eu faço tão bem feito? Será que eu não tenho possibilidade de conseguir um emprego melhor, uma empresa melhor que me pague mais? Então, assim, quando a gente fala de carreira e aí alinhado com as finanças, a gente tem que entender o que a gente quer para o nosso futuro. Então, se eu quero uma vida tranquila e não quero ter grandes patrimônios, mas eu quero ter a minha casa, um carro na garagem, viajar uma vez por ano, dar uma boa escola para os meus filhos, pelo menos ter possibilidade de ter uma saúde, que eu possa pagar um plano de saúde, o que eu vou fazer para isto, né? Então, eu já tenho que saber quanto é essa conta no ano todo e quanto que eu tenho que ganhar no ano todo. Não é à toa que o país de primeiro mundo, supercapitalista, os Estados Unidos, eles não pagam, eles já fecham teu contrato por ano, né? Então você sabe quanto você vai ganhar no ano. Teoricamente, né? Assim você já vai ter que saber quanto, em vias gerais, assim, você vai ter que saber quanto você vai gastar naquele ano. Porque se não tiver reserva, você vai ter que fazer outra coisa para poder ter uma reserva, né? Side jobs, né? Então, exatamente. Trabalhos paralelos, que seja desde o Uber ou costura, né? Isso, garçom, né? Enfim, entregador. Então, várias coisas que você pode fazer. Às vezes você tem um talento, por exemplo, eu numa última palestra que eu fiz, eu até expliquei assim, né? A gente pensa só em diminuir os nossos custos, mas a gente não consegue olhar quais são os nossos talentos para aumentar essa renda. Eu penso que a gente tem que olhar quais são os nossos talentos, colocar eles em prática, né? E a gente tem muitos talentos, a gente só precisa saber quais são os nossos, né? Então, por exemplo, o músico, ele pode trabalhar como CLT de auxiliar administrativo, mas ele é bom
de tocar alguma coisa, cantar, enfim, por que não faz no fim de semana em bares e né, boates e ganha uma renda extra? Ou por que não aprende a fazer uma nova atividade que te gere essa renda extra, enfim, acho que são diversos fatores, né, mas inclusive aí associando ao futuro do trabalho, em que a gente fala de que as automações, né, a tecnologia, ela vai substituir muitos trabalhos. Então, esse é um ponto importante também para a gente estar atento, né? Então, eu achei fantástica. Também me apaixonei nessa relação entre as duas teorias, né? Porque você pode pensar em gastar menos, né, ou em ganhar mais, né? E o quanto que converge com a necessidade da gente se adaptar e aprender novas carreiras. E aí, lembrando, ao longo da nossa carreira, a gente vai ter pelo menos de 3 a 4 grandes transições de carreira, né? Então, ao invés da escassez, por que não ir para um lugar da abundância e aprender e desenvolver novas coisas que te levem para novos lugares, né? A gente tem que ter o merecimento das coisas, né? Porque se a gente não se dá um presente, parece que o trabalho ele é uma coisa ruim, né? Então, a gente tem que se dar o presente de comprar, não sair comprando, mas se eu quero trocar de carro, eu faço esse planejamento para trocar de carro. Se eu quero fazer uma viagem, eu faço esse planejamento para fazer essa viagem. Ou se eu quero fazer um passeio no parque, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para ir no shopping assistir um filme. Dá para fazer coisas assim, às vezes em casa, comprando uma pipoca, fazendo até pedindo um lanche em casa que sai mais barato e botando uma Netflix, e você vai economizar e vai se divertir igual. Não vai? Vai sim, porque são as escolhas. Por qual motivo você está colocando esse momento de não sair ao shopping e ficar em casa assistindo uma Netflix e comendo o que tem na geladeira, por exemplo, né? Mas, por outro lado, você também tem que se dar o direito de ter o prazer de fazer algo, senão você acaba desistindo no meio do caminho, daquele objetivo que você colocou. E aí, até assim, pra gente entrando já pro final, eu fui estudar um pouquinho assim, qual era o livro que eu consegui encaixar bem nesses pilares. E daí eu li já há muito tempo. Eu queria ter lido esse livro quando eu tinha 10 anos. Eu li depois na faculdade e ele é um livro que eu leio sempre que eu preciso relembrar de algo. E meu filho já leu esse livro, não esse, ele tem uma versão de crianças, né, que é do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e ele tem uma versão infantil, e ele é mais lúdico para a criança poder entender. Meu filho tem 9 anos e super entendeu o contexto do significado do livro, né? O que o livro quer trazer e inspirar. E daí eu trouxe ele junto assim para entender, né, essa questão de como eu trago isso para dentro dessa teoria, desses pilares que tem a ver com a carreira, né? E aí fez todo sentido, porque ele fala de 2 pais, o pai pobre e o pai rico. Não quer dizer que é o pai pobre que não tem dinheiro, mas é um pai pobre de mentalidade. Então, é um pai que ele vive a vida dele naquele salário único, sem muito propósito e pensando sempre a curto prazo. Então, eu recebo, pago, recebo e pago. Enquanto tem o pai rico, que ele conta o quanto ele vai buscar essa questão de o porquê que eu tô fazendo isso na vida, por que eu vim aqui nesse mundo e eu tenho que fazer a diferença, né? E qual é o meu propósito? Ele traz, o pai rico, né? Ele traz a questão de que para isso ele tem que buscar o conhecimento, e a outra questão muito importante que o livro traz é que ele é um cara de muito relacionamento. Então, com os relacionamentos ele consegue fechar bons negócios. Então, é um livro que para mim encaixou muito bem com essa teoria, assim, né? Investir nos 3 pilares, né? O know-why, know-how e know-whom é como investir em ativos, né? A gente tem que pensar assim, garante crescimento e prosperidade a longo prazo. E a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Legal, então a gente espera que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje com a gente sobre investir. E investir não é só dinheiro, isso, né? Investir também é o nosso tempo, nossa dedicação, nossa intenção, descobrindo o nosso propósito, né? Construindo relacionamentos e aprendendo coisas novas. Esse foi o podcast Viradas. Então, se você gostou, além de continuar com a gente aqui nos próximos episódios, você pode procurar por mim ou pela Aline. Onde que a gente te encontra, Ali? Eu estou no meu Instagram,
que é Aline Barbosa P. Lá vocês me encontram e agora, recentemente, eu tô com o meu projeto, né, de educação financeira familiar, que é a minha paixão, e vou começar a postar lá, não todo dia, mas algum conteúdo, material que seja para famílias. Legal. E eu tô no site renata-almeida.com ou no @rethink.people, justamente para ajudar as pessoas, provocar as pessoas a repensarem. Semana que vem tem mais. Curte, comenta, compartilha, né? Tem tudo isso aí. Tem tudo isso que a gente tem que falar, né? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.